Olá, terceira série, bom dia. Estamos aqui novamente com nossas aulas remotas e mais uma vez nós iremos cumprir o decreto aí de 15 dias e pedir a Deus que seja somente nesses 15 dias para a gente voltar para nossa escola novamente, né? Como estava. E hoje nós vamos fazer uma introdução sobre período composto por subordinação 1. Por que é subordinação 1? Porque ele vai se dividir em 1 e no 2. Primeiro nós vamos estudar nesse primeiro nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas, que ele se divide em substantiva, adjetiva e adverbiais. Mas vamos dar só o começo dessa aqui. O que é um período composto por subordinação? É aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que a fala para ter sentido, né? Ou seja, o nome já diz subordinação, ele é subordinado, ele é dependente. A primeira oração depende da segunda, a segunda depende da terceira, e assim sucessivamente para que possa ter o sentido da frase, né? É o contrário do que acontece com o período composto por coordenação. Nós estudamos até ontem, só período composto por coordenação, porque eles têm a independência entre si das orações. E já o subordinado, o próprio nome já diz, ele é suborno, ele depende da outra. Quando eu digo, só quando terminamos o namoro, percebi que gostava tanto dele. Ele é um período composto. Só quando terminamos o namoro. Terminamos o quê? Foi depois que terminamos o namoro, foi que ela percebeu que gostava dele. Quando ela terminou o quê? O namoro. Gostava de quem? Gostava dele. Então, o segundo período só tem sentido com o primeiro. Aí, compõe e canta suas canções. Compõe, pronto, se eu digo que eu compõe, eu sei que eu vou compor alguma coisa. Tá o sentido completo. O período composto por subordinação é formado por a oração principal, que é aquela que não precisa de complemento, e pela oração subordinada, que a oração subordinada é aquela que ela vai depender da oração principal para dar sentido na frase. A oração subordinada tem a função sintática em relação à oração principal. E justamente por esse motivo é chamada de subordinada. Por que ela é chamada de subordinada? Porque ela vai depender da oração principal. Quero que ele volte. Quero o quê? O que eu quero é a oração principal. É a oração coordenada. Aí eu vou e digo que ele volte é a oração subordinada, porque eu quero que alguém volte. Não sei dizer para onde ele foi. Não sei dizer, oração principal. Não sei dizer o que, para onde ele foi, a oração subordinada. Diz que o período, eles podem ser composto por subordinação. Há período em que a oração coordenada e a oração subordinada estão presentes. Enquanto ela fala, ficaremos em silêncio e prestarei atenção nas suas palavras. Enquanto ela fala, é a oração subordinada. Enquanto ela fala quem? Alguém está falando. Ficarei em silêncio. Pronto. Se eu ficarei em silêncio, eu vou ficar em silêncio. Tem uma pessoa falando e eu vou ficar em silêncio. Então, ficarei em silêncio. A oração ela é principal. E prestarei atenção nas suas palavras. Pronto. Estou prestando atenção nas palavras que alguém está falando. Então, essa aqui é uma oração coordenada. E as orações subordinadas, como eu já disse, elas se classificam de acordo com a função que elas exercem. Elas se classificam em substantivas, adjetivas, adverbiais. Quando eu digo que as orações subordinadas substantivas, elas vão exercer a função de substantivo e elas vão ter as suas divisões que nós vamos estar estudando separadamente nas nossas aulas seguintes. E as orações adjetivas, elas exercem a função de adjetivo na oração. E as orações adverbiais exercem a função de advérbio nas orações.
As orações substantivas, elas vão se classificar em substantivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativa, complemento nominal, apositivas, viu? E nós vamos estar estudando separadamente cada uma delas no decorrer da nossa semana, no decorrer das nossas aulas de português. E hoje foi só uma pequena introdução sobre um período composto, sobre o período subordinado, que o nome já diz que ele é o período que vai estar dependente da oração principal. E por que é subordinado? Porque ele não tem o sentido completo, tem a primeira oração ou a segunda, mas para que possa dar sentido na frase, ele precisa desse complemento, por isso o nome já diz, subordinado. E tenham todos um bom dia, uma ótima aula e até a próxima aula de português na próxima semana. Tenham todos um final de semana, que Deus abençoe cada um de nós com saúde e paz para que possamos ter uma próxima semana com êxito nas nossas atividades.